Claro, você sabe muito bem como os animais são fortes na natureza. Seus instintos letais funcionam com a velocidade da luz e eles podem facilmente matar uma pessoa fraca se eles se aproximarem dela no momento errado. Os leões comedores de gente em nossa época trazem medo aterrorizante aos aborígenes da África. Afinal, o homem é a presa mais fácil. Os tubarões caçam em águas costeiras em busca de nadadores que sejam completamente indefesos contra uma ameaça subaquática. Crocodilos na água aguardam turistas incautos que são muito descuidados com os avisos do guia. Mas há algo que mata 10 vezes mais pessoas a cada ano do que crocodilos, 100 vezes mais do que leões, 1000 vezes mais do que tubarões. E ainda mais do que todas as feras com dentes e presas juntas. E tem feito isso há milênios. E quem é esse tirano da raça humana? Um caramujo. De acordo com as estimativas da Organização Mundial da Saúde, já em nosso século, mais de 200 mil pessoas morrem anualmente de doenças associadas a estes moluscos. E agora você aprenderá como inocentes caramujos o fazem. Temos algo em comum com essas criaturas frias, úmidas e pegajosas. A resposta inesperada e nojenta está bem na sua frente. É um esquistóstomo, um verme parasita. O ciclo de vida de um parasita é muito complexo. Em uma dessas etapas, é adaptado para viver e consumir reservas no corpo do caramujo, utilizando-o como portador intermediário. Na etapa seguinte, o verme entra no corpo humano para completar seu ciclo de vida e fornecer uma forma de colocar ovos para repetir a autorreprodução indefinidamente. O parasita começa a devorar literalmente a saúde humana poucos minutos depois de entrar em nosso corpo. Após a lavagem ou banho em água contaminada, as cercárias atingem a pele e começam a penetrar rapidamente em seu interior. Elas não terão outra chance de sobreviver a não ser usar nosso corpo para seus próprios fins. E assim, elas dissolvem a pele humana com enzimas cáusticas, perfuram-na com um espigão especial na cauda, mordem tudo que podem. Tudo para penetrar dentro de nós e ter acesso a um farto suprimento de comida, multiplicar e garantir a sobrevivência de sua espécie. Os esquistossomos são perfeitamente adaptados para se mover através dos vasos sanguíneos e, usando a rede ramificada de passagens, penetrar no coração, depois nos pulmões e assim por diante. Eles realizam o reconhecimento e vagam os órgãos internos um por um, até encontrarem um lugar isolado e tranquilo. Uma vez lá, o esquistossomo decide construir um aconchegante ninho familiar para si. Para fazer isso, ele tem tudo o que precisa: espaço para colocar os ovos e um suprimento quase ilimitado de alimentos. O fluxo de sangue nutritivo não vai secar enquanto a pessoa estiver viva, fornecendo suprimento constante de recursos que garantem uma vida despreocupada para o parasita. Para o hospedeiro humano, os problemas começam desde os primeiros minutos da infecção. Apesar do tamanho máximo do parasita de 0,4 de milímetro, dentro de 10 minutos após a infecção, a pessoa começa a sentir coceira intensa e escabiose. Sua pele fica vermelha e irritada e ele sente um desconforto constante, mas ele não consegue entender a natureza do problema sozinho. Durante o dia, surge uma erupção cutânea, após ser roído pelo parasita. No entanto, depois de alguns dias, esses sinais vão desaparecer e o portador suspira de alívio. Tudo parece ter passado por si mesmo. Foi apenas uma alergia de curto prazo e não há motivo para preocupação. Mas ele não suspeita que perigo mortal o aguarda. Afinal, isso foi apenas um atraso, o tempo necessário para o parasita mudar os estágios de desenvolvimento da larva e se espalhar pelos órgãos internos de seu novo hospedeiro. O anfitrião então decide que todos os problemas de saúde estão resolvidos, mas involuntariamente apenas deu aos esquizóstomos tempo para respirar, para que pudessem formar uma reserva de forças e encontrar um lugar seguro para si antes de lançar o ataque mortal. Tudo começa de repente. As toxinas liberadas pelo parasita envenenam o corpo todos os dias. Como medida de proteção, o corpo humano tenta aumentar sua temperatura, mas isso não ajuda mais.
No início aparecem febre, calafrios, dor de cabeça e inchaço da garganta e das vias aéreas. Parece ao paciente que todas as maldições egípcias caíram sobre eles de uma vez, mas este é apenas o começo. Esta condição é o último aviso para uma pessoa procurar tratamento médico urgente. Caso contrário, os esquistósomos continuarão seu trabalho. Os ovos do parasita vagam pelo corpo e contraem os dutos de sangue, linfa e bile. Em não mais de 2 meses, a composição do sangue de uma pessoa infectada mudará. Às vezes, a doença parece diminuir, o que causa um alívio temporário da condição do paciente e dá a eles falsas esperanças. Na verdade, esse alívio está simplesmente associado aos ciclos de postura dos ovos pelos esquistósomos, e isso é apenas um reagrupamento de curto prazo do inimigo. Logo, a guerra de aniquilação começa novamente com vigor renovado. Danos no sistema nervoso, fala confusa, dificuldades de movimento e orientação no espaço, e por fim, convulsões. Vou poupá-los os terríveis acontecimentos posteriores, porque vocês já ouviram e viram as estatísticas de mortalidade por esquistósomos. E logo no início da minha história, e você mesmo pode adivinhar o resultado final. Tudo isso parece nojento, mas há boas notícias para muitos de nós. O parasita e seus portadores intermediários, os caramujos, existem apenas em regiões tropicais, onde as condições mais adequadas para a vida estão disponíveis, alta umidade e clima quente. Em outras condições climáticas, esses moluscos não conseguem sobreviver. E na sua ausência, é impossível completar o ciclo de desenvolvimento do verme parasita. A doença ameaça apenas os turistas que se cansam do descanso padrão em resorts com água desinfetada e querem se afastar do escritório para ver a verdadeira natureza. Mas em muitos habitats naturais, quase 100% da população local está infectada com o parasita. Em países pobres como Nigéria, África do Sul e Zimbábue, as pessoas sofrem de cuidados de saúde de qualidade extremamente baixa. Devido a problemas com o tratamento da água, os habitantes locais bebem diretamente de reservatórios naturais sujos. Felizmente, os caramujos não vivem na água do mar e do oceano, então eles não podem se espalhar pelo mundo e permanecerão em seus rios e lagos. Então, alguns decidirão que não há perigo. Mas olhe aqui, antes de você está o famoso besouro da batata do Colorado. Apesar do nome, é originário do Nordeste do México, mas parece que este besouro agora considera o mundo inteiro sua pátria. Em meados do século XIX, aproveitando as atividades econômicas do homem e os enormes volumes de carga, migrou para a América do Norte, onde gostava muito dos campos de batata. Então, no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, conseguiu agarrar uma ponte e se firmar em posições ocupadas na Europa. Nos anos 70, o besouro já avaliava a qualidade dos brotos na batata local do sul dos Montes Urais. E hoje, o inseto já conquistou a congelante Sibéria e avança sua frente norte em direção ao extremo oriente em 40 a 50 km por ano. Até recentemente, ninguém tinha ideia de que o besouro mexicano era capaz de realizar tal expansão e se adaptar à vida em condições adversas. Este pequeno exemplo mostra que talvez um dia os caramujos que espalham verme parasita possam seguir o exemplo do besouro da batata do Colorado. E logo você pode esperar sua aparição onde as pessoas não estão prontas para eles. Agora, para uma surpresa, é hora! O parasitologista francês Jérôme Boissier, da Universidade de Perpignan, em um congresso internacional em Montpellier, descobriu a verdade que chocou a comunidade científica. Os esquistósomos fizeram o impossível. Eles não esperavam que o caracol hospedeiro evoluísse e começasse a espalhá-lo por toda a Europa. Os próprios parasitas deram o primeiro passo e se adaptaram a novos caramujos. Eles formaram híbridos interespecíficos e assim adquiriram superpoderes.
Novos esquistósomos mutantes alvejaram caramujos locais na Córcega como portadores intermediários e, com grande sucesso, começaram a parasitar em seus corpos. E logo em seguida buscaram um hospedeiro humano. Porque os vermes precisam de humano. Você já entendeu. Não faltaram banhistas nos rios da Córcega. Só quando foram diagnosticados esquizóstomos e em pessoas que nunca haviam estado nos trópicos é que os cientistas começaram a desvendar esse mistério, que foi como descobriram o caramujo corso infectado. É uma pena para os habitantes dos continentes que, ao contrário dos residentes dos trópicos, não se adaptaram à luta contra o esquizóstomos durante sua convivência por milhares de anos. Afinal, se o besouro da batata do Colorado é relativamente inofensivo para os humanos, um parasita mutante pode literalmente destruir nossa civilização. Mesmo agora, usando o exemplo de novos vírus emergentes, vemos que a humanidade é capaz de lidar com sucesso com a pandemia apenas se houver reservas em um pequeno número de casos. Quando a infecção invade centenas de milhares de organismos da espécie Homo sapiens. Mas e centenas de milhões ou mesmo bilhões de pessoas que não estão prontas para lutar adoeçam quando, na verdade, retornaremos à Idade da Pedra e todos deverão sobreviver por conta própria? A resposta é óbvia. A ciência médica responderá a essa nova ameaça apenas em vários anos ou décadas, quando não houver mais ninguém para ajudar. Neste interim, permanece a esperança de que a medicina moderna e a água purificada, se, é claro, você os tiver, possam salvá-lo. Mas o caramujo não é nosso único parceiro na facilitação do ciclo de vida de pequenas criaturas. Por exemplo, o que você acha da mosca tsetse que carrega o patogênio da doença do sono? Inscreva-se e da próxima vez você aprenderá ainda mais.